Boa noite. Somos a equipe Catacoco e o nosso orientador é o professor Fernando Marques Fernandes. O Brasil é um dos maiores produtores de coco verde do mundo, e o processo de colheita tem sido um grande obstáculo até os dias atuais, devido à altura na qual os frutos se localizam. Tendo em vista que os métodos para a colheita ainda são manuais e muitas vezes ocasionam problemas ergonômicos e possíveis acidentes, o projeto Catacoco tem como objetivo desenvolver um dispositivo controlado e de baixo custo, de modo a melhorar a produtividade e conferir maior segurança para a colheita dos cachos. O coqueiro pertence à família das palmeiras e foi introduzido no Nordeste brasileiro em 1553 pelos portugueses. A planta possui duas variedades principais, chamadas de gigante e anã. O coqueiro anão possui maior aptidão para a formação de água de coco, além de ser mais produtivo. Os coqueiros podem atingir até 40 metros de altura na fase adulta, que é o período de maior produtividade da planta. O coco é um dos produtos agrícolas mais importantes das regiões tropicais e pode ser utilizado para diversos fins, podendo ser consumido in natura, em produtos alimentícios, em cosméticos, entre outros. De acordo com a Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, os coqueiros ocupam uma área de cerca de 12 milhões de hectares no mundo inteiro. 70% dos coqueirais encontram-se na Ásia e cerca de 90% da produção de coco do mundo provém de pequenos produtores, que são donos de propriedades de até 5 hectares de área. Ao analisar a produtividade dos países, que pode ser expressa em quilograma de coco produzido por hectare de área plantada, podemos perceber que o Brasil, em azul no gráfico, é o país que possui o maior rendimento do mundo, de, em média, 109 toneladas por hectare por ano. Apesar do excelente resultado, os trabalhadores enfrentam condições de trabalho muito precárias. No Brasil, as regiões Nordeste e Sudeste detêm as maiores produções de coco, apesar da falta de emprego de tecnologias na colheita, além da maior parte da plantação ser de coqueiros híbridos, que possuem menor produtividade quando comparados aos coqueiros anões. Ao realizar uma análise sobre a atividade de colheita, foi possível observar que existem três métodos principais, que serão descritos a seguir. Método da escalada. Com auxílio de duas cordas, o trabalhador escala o tronco até a altura dos cachos de coco, onde é efetuada a amarração, o corte e a descida dos cachos. Em geral, os trabalhadores não utilizam equipamento de proteção individual e sofrem extremo desgaste físico devido ao esforço necessário para a realização da escalada. Método das hastes. No método das hastes, são necessários pelo menos dois operários. O primeiro utiliza uma haste com faca de corte na ponta, enquanto o segundo operário utiliza uma haste de suporte, para evitar a queda livre dos cachos. Método mecanizado. Com auxílio de um trator, o trabalhador é elevado por uma plataforma onde é realizado o corte dos cachos de coco. Este método possibilita o armazenamento dos frutos na própria plataforma durante a colheita, proporcionando uma maior produtividade. Porém, além do alto custo do equipamento, demanda grande atenção do operador do trator e oferece alto risco ao funcionário, que trabalha sobre a plataforma. Método semi-mecanizado. Existe um quarto método que, apesar de não ser dedicado à colheita de coco, se mostrou muito interessante, auxiliando a equipe na concepção da solução. Um dispositivo manual, com roldanas, fixado ao tronco e hastes que são inseridas conforme o carro principal é elevado, efetua o corte do cacho ao mesmo tempo que impede a sua queda, por meio de um dispositivo de segurança. Apesar da boa funcionalidade desse sistema, seu uso é restrito à colheita de frutos de pequeno porte, como o açaí.
A nossa proposta de solução é um equipamento controlado capaz de se adaptar às variações presentes no tronco do coqueiro para realizar a subida, possibilitando o corte dos cachos de coco e a descida para a colheita dos frutos, minimizando as perdas com alta produtividade e o menor custo possível. O objetivo do projeto é desenvolver um equipamento que atenda às seguintes funções principais: movimentação, que é o transporte do equipamento entre duas árvores ou entre duas colheitas. Elevação do equipamento. Posicionamento do cortador. Corte do cacho. Descarga do cacho. Na matriz morfológica, é realizado um brainstorm onde são sugeridas as possíveis soluções para cada uma das funções que o equipamento deve atender. Por exemplo, a função de elevação pode ser realizada ou com rodas tracionadas, ou com braços articulados, ou com plataforma tesoura, e assim por diante. No diagrama de combinação, são combinadas as soluções mais promissoras. As linhas tracejadas representam as soluções possíveis, porém com menor preferência, com base na matriz de decisão. Para a matriz de decisão, foram levados em consideração os critérios de custo, segurança e eficiência, para os quais foram avaliados de 1 a 9, um em relação ao outro. Ao fim, chegamos ao valor do peso de cada critério. Custo, 18,7%. Segurança, 65,6%. Eficiência, 15,8%. Aplicando a mesma metodologia a cada parte do equipamento, e levando em consideração cada um dos critérios estabelecidos anteriormente, chegamos às melhores soluções para cada problema levantado, com exceção ao sistema de movimentação do equipamento entre as árvores e entre as colheitas. Apesar da melhor escolha ser a esteira, devido à dificuldade de implementação e de fornecedores no mercado, optou-se por um equipamento com rodas. O conjunto de elementos que apresentou as melhores características técnicas para a nossa solução é composto por um dispositivo de rodas tracionadas acionado por motor para a realização do movimento de subida e descida no tronco da árvore. Um braço articulado acionado à distância que deve ser capaz de posicionar a serra rotativa que realizará o corte do cacho. O sistema de amortecimento da queda do cacho, que será passivo e ficará no solo, próximo à árvore, e para a movimentação do equipamento, entre duas árvores e entre as colheitas, será desenvolvido um carrinho com rodas, visando a ergonomia e a facilidade no transporte. O equipamento constitui-se em dois conjuntos principais, o carro de elevação e o braço articulado. O carro é o responsável por elevar todo o conjunto até a posição de trabalho do equipamento. Ele consiste basicamente em um sistema de elevação através de rodas motoras e movidas, molas para a adaptação às variações de diâmetro do tronco e um arco externo, responsável pela rotação do braço ao redor do tronco do coqueiro. O braço articulado, por sua vez, é o responsável por posicionar a serra na sua posição de trabalho. Consiste em servos motores para a movimentação precisa, perfis de alumínio para oferecer resistência com baixo peso e uma serra de disco na ponta, para efetuar o corte do cacho. Com o objetivo de desenvolver um equipamento controlado de baixo custo, nosso público-alvo é direcionado ao pequeno produtor. Porém, nada impede o grande produtor de também ter acesso ao equipamento, visto que o aumento de produtividade também é abordado como objetivo principal. A seguir são apresentadas as características técnicas que têm maior impacto sobre o projeto do equipamento, com destaque para a altura, que vai de 10 a 30 metros, ao diâmetro do tronco, que varia entre 300 e 500 milímetros, e a massa média do cacho,
com cerca de 30 kg. Como o dispositivo será controlado à distância, o sistema de conexão sem fio deve ter alcance mínimo de 30 metros, devido à altura do coqueiro, baixo custo e alta qualidade na transmissão dos dados. Os dois meios de conexão sem fio mais comuns são o Bluetooth e o Wi-Fi. Com base na análise comparativa entre os dois sistemas, o grupo optou pelo módulo Wi-Fi, devido ao maior alcance, taxa de transmissão e confiabilidade. Este é o cronograma do projeto para o próximo semestre. Essas são as nossas referências bibliográficas técnicas para a elaboração deste projeto. Nós do projeto Catacoco agradecemos pela atenção. Muito obrigado.